Então, pessoal, eu estou aqui com as minhas metas desse ano, tá? Do ano de 2019. Vou falar um pouco sobre elas. Vou elaborar junto com vocês as minhas metas do ano que vem, do ano de 2020. Só que antes eu vou dar uma introdução de mais ou menos como eu quero falar para vocês e de como inspirar vocês a também fazer a meta de vocês. Hoje estamos no dia 20 de dezembro. Normalmente eu costumo fazer do dia 30 ao dia 31 ao dia 1º de janeiro, tá bom? Mas sempre fazendo uma reflexão, uma autorreflexão sobre o que se passou, sobre o que eu passei e todos os demais aspectos que me levou no caso a crescer, o que ficou para trás, o que não conquistei. Então, mais ou menos esses aspectos eu vou falar para vocês de modo geral e de como eu penso, tá bom? Então, se você quer acompanhar, vem comigo. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: como foi seu ano de 2019? Eu normalmente faço essa pergunta para mim assim que eu elaboro minhas metas. Então, eu me pergunto: Luana, como foi esse ano para você? Então, eu coloco meus sentimentos, o que eu passei, quais foram os meus conflitos, quais foram os meus momentos de alegrias, de tristezas, as metas que eu consegui alcançar, as que eu não consegui, por quê? Então, eu faço uma autorreflexão primeiro desses aspectos, dessas metas que eu não alcancei, das que eu alcancei, e a partir disso eu elaboro as metas do ano que vem, tá bom? Então, para fazer essa autorreflexão, eu sempre faço essa pergunta: como foi seu ano de 2019? Faço para mim mesma, eu me pergunto. Então, eu proponho que você também faça isso. Eu posso resumir o ano de 2019 com apenas 3 palavras. A primeira é crescimento, a segunda confiança e a terceira gratidão. Por que eu coloquei crescimento? Foi um ano em que me levou a diversos conflitos, sejam pessoais, seja como estudante, profissionais, enfim. Foi um ano em que eu tive vários conflitos diretos e indiretos. Então serviu para que eu crescesse de certa forma. Hoje eu reflito em alguns aspectos como o livramento de Deus em minha vida e em outros como que eu precisava realmente passar por isso para poder ver a necessidade de realmente confiar em Deus. Por isso que eu coloquei confiança. Eu preciso exercitar esse meu lado porque eu sou muito a questão de ser independente. Eu quero muito fazer as coisas do meu jeito e muitas vezes as coisas que eu quero fazer não dão certo justamente por não estar de acordo com a vontade do Senhor. Então eu estou exercitando, pelo menos tentando exercitar, a questão de confiar em Deus e confiar nos seus planos. Porque como ser humana que sou e falha, confesso, todos nós somos imperfeitos, a gente tem a tendência de colocar a expectativa em nós mesmos, como se a gente fosse autossuficiente, mas não somos. Necessitamos diariamente de Deus, por isso que devemos confiar nos planos deles e confiar que os planos deles são melhores e maiores para nós. E daí vem a terceira palavra, a gratidão. Confiar em Deus requer que você seja grato por aquilo que Ele faz, seja bom para você ou ruim no seu ponto de vista, tá? Porque tudo que Deus faz para nós são os melhores planos, então não tem como ser ruins. A gente vê no aspecto negativo, mas Deus muitas vezes nos leva a tal ponto para nos reconhecermos enquanto seres humanos e para ver o quanto limitados somos. Então Ele nos leva ao caos, vamos dizer assim, para poder valorizar a felicidade. Não tem como a gente valorizar a felicidade se a gente não tiver conflito, se a gente não tiver atrito, se a gente não tiver tristeza. Porque a gente não vai poder saber diferenciar entre tristeza e alegria se a gente não sentir isso na pele. Então foram 3 palavras que realmente me definiram esse ano, tá? Tudo que eu falo nesse sentido, eu lembro muito da música de Marçal, acho que é Danilo Marçal, que diz: se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então a gente tem que confiar e ser grato por tudo que Deus faz e por tudo que Ele fará. E isso é ter fé. E que apesar dos momentos difíceis, a gente tem que confiar e ser grato, tá? E essas 2 palavras que eu defini agora foram exatamente para que eu pudesse crescer. E eu digo e repito: conflitos são necessários para a gente aprender a valorizar a felicidade. E daí eu reflito sobre o ano que está se findando, que é o ano de 2019. E eu falo: meu Deus, eu fiz tantos planos para esse ano, não alcancei nem a metade.
Mas Deus novamente me lembra que grandes são os planos do coração do homem, mas Ele bem sabe o que tem para nós. Muitas vezes a gente não entende o porquê que aquilo não aconteceu, mas muitas vezes pode ser livramento para nós mesmos, tá bom? E Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa. E a partir disso, eu lembro de uma frase que eu li recentemente, que inclusive eu postei no meu stories no Instagram, que diz: se os meus planos são realistas ou possíveis, como a bondade e o poder de Deus podem ser manifestados neles? E daí eu deixo essa pergunta para você. São planos reais e realistas? Deus nos habilitou para que a gente pudesse fazer. Ele nos capacita a cada dia, basta a gente pedir. O impossível, deixa que Ele cuida, porque Ele faz isso perfeitamente, Ele é especialista nisso. Então eu deixo essa mensagem para você como introdução. E daí, para refletir mais ainda, eu deixo um versículo que se encontra em Salmos 37, versículo 4, que diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho essa lista aqui do dia 30/12/2018, para vocês verem que eu sempre faço dia 30 ou dia 31. E eu coloquei, dividi em 4 tópicos. O primeiro tópico é igreja. O segundo tópico é profissional/estudante. O terceiro tópico, pessoal. E o quarto tópico é o financeiro. Então eu separei as minhas metas a partir desses 4 tópicos e fui tentando atingir essas metas durante o ano de 2019. E eu vou ler algumas para vocês. Por exemplo, no da igreja, eu coloquei concluir a escola bíblica dominical, porque eu era professora da escola dominical, então eu passei 6 meses ensinando, como o ano passado também eu passei, e para mim foi um ano muito difícil conciliar a escola dominical com a faculdade. Todas as coisas que eu fiz na igreja foi muito difícil para mim. Tive que renunciar a muitas coisas, deixar muitos trabalhos para a última hora que eu nunca fiz, para poder me dedicar ao máximo esse ano para a igreja, porque foi uma das metas que eu também quis atingir. Essa meta de concluir a escola bíblica dominical foi uma meta muito difícil de atingir, mas consegui. Eu parto para o segundo tópico, que é profissional e estudante. Então, de 7 metas que eu estabeleci para profissional e estudante, eu consegui alcançar apenas 3 de 7, que foi estudar inglês, que eu consegui, mas não concluí, então eu iniciei e pretendo terminar ano que vem, se Deus permitir. Renovar a bolsa do PIBIC, que foi um ano que se passou, foi muito difícil de fazer relatório, de apresentações, de estudar, de ler vários artigos em tão pouco tempo, de realmente fazer fichamentos, resenha e tudo mais, de compreender os textos. Então foi um ano difícil nessa parte para mim, mas eu consegui renovar o PIBIC, estou por mais um ano, para poder concluir a pesquisa em agosto de 2020, então graças a Deus por isso. E a terceira meta que eu consegui foi passar em todas as disciplinas sem ir para reavaliação. Só teve uma disciplina que eu fui para reavaliação, mas não foi porque eu estava precisando, foi sim porque eu queria melhorar a nota. Como eu sempre falo para vocês, e já falei isso em vídeo, no vídeo de pedagogia, eu falei que eu sempre tento melhorar notas para manter minha bolsa e para conseguir outros tipos de bolsas ou outro tipo de estágio que me favoreça na hora da seleção. Então sempre tento melhorar meu coeficiente para poder efetivar o que eu tanto quero. Tópico de 8 metas que eu defini, apenas 7 eu consegui. Apenas não, eu acho muita coisa. Então foi o lado pessoal. Então o lado pessoal foi de eu ser uma pessoa mais determinada. Eu acredito que esse ano de 2019 eu fui bem mais determinada com o que eu queria, estabeleci. Apesar de não conseguir todos os planos que eu estabeleci, mas eu acho que quando eu priorizei aquele plano, eu realmente consegui, fui determinada. E a gente precisa, para ser determinada, a gente precisa conciliar com a organização, que foi a segunda meta, de ser mais organizada, tá? Consegui. A quarta meta foi uma alimentação mais saudável, que eu tentei no segundo semestre, pelo menos, estabelecer isso. Então, comparando com anos passados, eu consegui estabelecer essa meta com mais eficiência, né? Uma alimentação mais saudável, tanto para mim quanto para o B. E outra meta também foi de ir para a academia ou caminhar
de 2 a 3 dias. Então eu consegui, pelo menos no segundo semestre. No primeiro foi muito difícil, justamente pelo PIBIC, pela cobrança, então foi difícil. De modo geral, eu reconheço que eu consegui, tá? Porque comparando com os anos passados, eu sempre estabelecia, mas nunca conseguia. Outra meta foi cuidar mais da minha pele e do meu corpo, que eu acho que eu tive um avanço bem grande com relação a isso. E não tomar refri. Eu evitei tomar muito refrigerante, renunciei muito. Consegui, em outros locais eu não consegui tanto, né? Mas de modo geral, novamente falo, eu consegui passar a maior parte do ano sem tomar refrigerante. Então eu coloco como algo positivo. E o quarto tópico foi o lado financeiro. De 7 metas eu consegui apenas uma, que foi comprar meu guarda-roupa, que eu tanto queria. Eu coloquei como meta, porque eu sempre planejava e colocava outras prioridades para a compra. Então eu consegui comprar o guarda-roupa que eu queria e efetivei, tá? As outras metas eu não consegui e hoje compreendo porque eu não consegui, porque não fazia parte dos planos de Deus, fazia parte do que eu queria, mas de acordo com os planos de Deus não foi possível. Por exemplo, uma meta que eu não consegui cumprir foi comprar meu carro e o do B, né? Então eu não consegui estabelecer essa meta. Mas por outro lado, vendo outro lado de avanço, eu consegui ir para minha casa há pouco tempo, mas consegui, graças a Deus. Então a gente renuncia a uma para conseguir a outra. E eu confesso que o lado da casa foi bem melhor do que o lado de comprar o carro. Então eu consegui essa meta, foi tipo uma substituição. Então alcancei uma meta que eu não estabeleci aqui por escrito, de ir para a nossa casa, mas levando em conta uma substituição do carro, valeu a pena. Outro projeto profissional e estudantil que eu não consegui também, que eu estabeleci como meta, foi publicar 2 artigos, que eu até fiz um, mas infelizmente eu não consegui publicar. Falta ainda a minha orientadora corrigir, ela está em um processo difícil, por isso que eu até compreendo, porque ela não teve ainda tempo para isso. E o outro artigo eu até iniciei, mas não concluí, então eu pretendo ano que vem renovar essa meta. Outra meta com relação ao profissional estudantil que eu posso falar para vocês que eu vou renovar é meu projeto de mestrado, que eu pretendia começar esse ano, mas infelizmente não consegui. E hoje realmente eu compreendo porque eu não consegui, porque os meus planos mudaram com relação a isso, com relação ao tema, ao que eu quero pesquisar. E com relação à meta da igreja que eu não consegui, que eu posso falar para vocês, é uma devocional diária, que eu estabeleci como meta do ano 2019, mas infelizmente, e eu sinto muito por isso, eu não consegui fazer devocional diária. Eu fazia um dia, aí passava uma semana sem fazer, fazia 2 dias, às vezes passava 3 semanas sem fazer. Então foi assim, eu confesso, gente, fui um desastre com relação a isso, mas eu pretendo renovar essa meta e efetivar de fato, porque faz parte de mim, faz parte do que eu creio, então eu preciso exercitar esse lado. E eu vou conseguir, com fé em Deus. Então eu reflito a partir dessas metas que eu não consegui, de que Ele sabe. Eu não consegui porque não era o que estava no coração de Deus, não é o que Ele quer para mim. E daí, gente, eu parto para a terceira fase, né, desse vídeo. A primeira foi uma reflexão, a segunda de metas desse ano e a terceira de metas do ano de 2020, que eu vou elaborar junto com vocês, tá bom? Então eu deixo esse vídeo realmente como reflexão, para você se inspirar, para você estabelecer suas metas. E as que você não conseguir, não se preocupe, porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes, tá bom? Então vamos lá estabelecer essas metas. Só que antes de estabelecer as novas metas, eu sempre oro. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim para o ano de 2020? Como o Senhor pode me usar como instrumento para mudar vidas, para acrescentar, para contribuir na vida das outras pessoas, para ser realmente aquilo que a Tua palavra diz que eu seja. Então eu sempre oro nesse sentido, o que é que o Senhor quer de mim para poder elaborar minhas metas, tá bom? Então vamos lá orar. Eu vou deixar, enquanto eu estou orando, um hino que eu gosto muito, Os Sonhos de Deus, de Nani Azevedo. Então eu vou deixar o playback aqui rolando. Não sei se o YouTube vai me flopar com relação a isso, porque tem direitos autorais. Então eu vou deixar aqui enquanto eu oro, tá?
Então, gente, esse foi o momento de oração que eu sempre me emociono por tudo que Deus fez e faz em minha vida. Então, vamos lá iniciar nossos planos, nossas metas, que sejam de acordo com a vontade do Senhor, que a gente reflita e elabore de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nós, tá bom? Então, vou iniciar minhas metas de 2020. Eu coloco a primeira data para lembrar no final do ano de quando eu fiz, por que eu fiz, de como foi. Sempre me recordo desse processo. Então, eu divido em 4 partes, como eu falei para vocês. Igreja, primeira. Pessoal, segunda. Profissional, terceira. E a última e a quarta, financeiro, tá? Coloco o título, que eu sempre coloco em inglês. Então, gente, vou citar aqui as minhas metas, vou escrever rapidinho e vou ver as que eu posso falar para vocês, tá? Porque eu sempre gosto de deixar em segredo até efetivar de fato as minhas metas. Mas eu vou ver algumas mais levezinhas para poder falar para vocês, tá? Outra dica que eu dou para vocês é que quando você efetivar realmente a elaboração das metas, você deixe em um lugar visível para que você possa se inspirar e ver todos os dias essas metas para não esquecer de nenhuma só delas, tá? Então você coloca no mural, coloca no seu quarto, onde você preferir, tá? Então, algumas metas que eu vou falar um pouquinho para vocês é, por exemplo, na igreja. Eu quero muito buscar a Deus em toda e qualquer situação, não me afastar dele. Outra meta da igreja que eu coloquei foi ter a devocional diária, como eu estabeleci esse ano, mas não consegui. Uma meta profissional é concluir o PIBIC, que eu acabo em agosto de 2020. Concluir minha faculdade, que eu também acabo em agosto. Apresentar meu TCC e tudo mais. Publicar os 2 artigos, que eu iniciei um e já finalizei o outro, mas não publiquei. Com relação ao pessoal, eu coloquei ser determinada, organizada, alimentação saudável, cuidar do meu lar, né? Ser mais paciente, que eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, então eu estabeleci isso como meta, e entre outras. Já o financeiro eu não vou falar muito, porque é algo muito pessoal nosso, tá? Mas, por exemplo, a gente quer muito comprar todos os móveis da nossa casa. Então, a gente já comprou nossa mesa, foi o primeiro item da nossa casa, que eu pretendo mostrar em vlog para vocês da semana que vem. Então, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Eu vou mostrar com detalhes o que a gente já comprou. Então, uma das metas para o ano 2020 é comprar todos os nossos móveis até o final do ano, tá? Então, eu deixo esse vídeo para inspirar vocês, para que vocês possam fazer seus planos, possam efetivar, se Deus permitir. Eu desejo tudo de bom para o ano que vem, o ano 2020. Então, que todos os seus sonhos possam ser realizados se forem de acordo com a vontade do Senhor, tá? E uma reflexão que eu deixo, que se encontra em Lamentações 3, do 21 ao 24, para você refletir Então, inicia-se dessa forma. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, graças a Deus. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então, essa mensagem que eu trago para vocês, que a gente tem que ter esperança no Senhor. E diante de qualquer adversidade, diante de qualquer conflito, a gente tem que confiar e esperar nele. Esperar que ele tenha os melhores planos, confiar, ser grato em qualquer situação, que como Paulo diz, seja grato em toda e qualquer situação. Então, é isso que eu quero exercitar. Essa gratidão eu quero exercitar e espero que vocês exercitem também. Como eu já falei, a gratidão é a primeira porta para abrir diversas portas de sentimentos bons.
Então é isso que eu deixo, tá bom, gente? Então, gente, um beijo com muito carinho, muito amor, tudo de bom para a vida de vocês e que Deus abençoe. Tchau!